Esporte ao vivo, segunda-feira, 20 de outubro de 2014. O Palmeiras voltou a perder, vovó. É verdade. O São Paulo venceu com o mesmo placar do Corinthians. O Corinthians venceu o Internacional, não é verdade? Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Osmar Garrafa sobre essa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que agora eu quero falar do surf. É verdade, gente. Gabriel Medina foi eliminado lá em Peniche, Portugal. Penúltima etapa do Mundial de Surf. A gente vai começar agora a ver as imagens do round que ele competiu, que foi o 3, bateria de número 6. Tá? Ele perdeu então para o Brad Simpson, tá? E ele foi por muito pouco, 0,44, assim, foi uma diferença muito pequena. E o Medina abandonou a bateria no final, todo mundo na hora que isso aconteceu. Vocês vão ver aí, vão estranhar, o próprio pai dele estranhou, não entendeu por que ele fez isso, se ele achou que tinha virado a bateria, se ele tinha garantido os pontos dele, então ele saiu um pouco antes e bobeou, hein, por nada, entendeu? Tinha que ter garantido a vitória dele. A sorte dele foi que o Kelly Slater, na bateria seguinte, também perdeu, então ele perdeu para o Aritz Aramburu, e perdeu feio, viu? 12 contra 6,30, então Kelly Slater também perdeu em Peniche, Portugal. Portanto, o título vai ser decidido mesmo no Havaí, que é a próxima etapa. É a etapa que fecha o Mundial de Surf, tá? Agora, nesse momento, estão rolando as quartas de final lá em Peniche, Portugal. Felipe Toledo, que é brasileiro, avançou e vai pegar o Mick Fanning, que é uma parada duríssima. Outro brasileiro que também já está classificado para as quartas de final é o Adriano de Souza, o mineirinho, que vai cair na água contra o sul-africano George Smith. Então a gente ainda tem 2 brasileiros sobreviventes aí em Peniche. Vamos ver se um deles garante a vitória na etapa. O Medina não conseguiu, mas vamos ver agora. O coração da gente vai ficar mais apertado ainda para saber o que vai acontecer e vai ser no Havaí. Só para vocês terem uma ideia, o Kelly Slater, apesar dele, na teoria, não estar irritado ou ter 42 anos de idade e tal, não estar transparecendo esse medo que ele tem do Medina, por ser um rapaz jovem e tudo mais, o Medina, ele quebrou a prancha dele em 3 pedaços, eu conto pra você, tá? Em 3 pedaços, pode isso? Ou seja, ele ficou muito irritado, até porque ele perdeu muito feio pro Aritz Aramburu, 12 contra 6,30. O Gabriel Medina fez uma bateria boa, virou a bateria, mas no fim o Brad Simpson pegou uma onda boa e o Medina também pegou uma outra onda e achou que tinha virado. Então, uma lástima, tinha que ter garantido aí, hein, Medina? Mas paciência, fica para o Havaí, a gente fica na torcida. Boto! Tudo bem? Tudo, vovó. Faz um salve pro Garrafa, a gente tava com saudade. Vovó. Tudo bem, vovó? Ah, vovozinha linda, linda. Vovó agora fala, pode mais pra trás. A vovó... Oi, amiga. Obrigado, vovó. Tá te chamando de amiga. Oi, amiga. Tudo bom, linda? Tudo. É uma gracinha, né? E aí, Botto? Beleza, né? O que dizer de Cristiano Ronaldo? O que dizer de Barcelona? Com esses meninos, esses tesouros da vovó? É o futebol europeu, né, Anitta? O James Rodrigues, eu acho ele assim, sabe aquele netinho que toda vovó queria ter? Para, é verdade. No início da semana, vamos começar legal, falar de futebol, já não é possível, né? Mas é um belo jogador, tem muito a evoluir, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, o Neymar se encontrando no futebol espanhol e o James Rodrigues, que você bem destacou, o netinho da vovó, esse sim ainda tem um caminho, né, a ser perseguido, a consolidação dentro do futebol europeu, algo que ainda é muito cedo e é muito precoce para que isso aconteça, mas com certeza vai acontecer porque é talentoso, Anitta. Pois sim. Gente, agora vamos ao nosso campeonato brasileiro, pegando né? Fogo, Brasileirão. O São Paulo voltou a ser vice-líder na tabela e vamos ver então como é que foi contra o Bahia. Vamos dar uma olhada. No Morumbi, Rogério Ceni de falta anotou o primeiro do São Paulo sobre o Bahia. O segundo do tricolor paulista veio na etapa complementar com Paulo Henrique Ganso chutando forte de perna esquerda. Os visitantes chegaram a descontar com Fael, mas já era tarde. Final, São Paulo 2, Bahia 1. Tudo pode acontecer, né? No Campeonato Brasileiro, você sabe que os times oscilam bastante, né? Mas a gente sempre conversou aqui que o Cruzeiro erra pouco, porque é um time que é o melhor preparado de todos os times brasileiros, né? Porque vem há 2 anos já só trazendo peças importantes, mas pontual, né? Porque não precisa muito, isso que é
Isso que é o segredo de um time campeão, você vai formando como o nosso agora, pro ano que vem esse time vai estar melhor, porque a gente vai ter uma base já, diferente de como nós começamos o ano, que nós tivemos que trocar muita gente e foi chegando gente na temporada. Então, mas tudo é possível. Tudo é possível. O Muricy está no discurso correto, Anitta. Eu, no lugar dele, diria a mesma coisa, mas aqui, conversando com você em casa, com você aqui, para mim o campeonato, em termos de título, já acabou. O Cruzeiro é campeão. Mas o Cruzeiro já não vencia 2, 3 jogos, ele oscilou. Mas não é só o Cruzeiro que vai oscilar, Anitta. Todo mundo oscila, né? Então o Cruzeiro fez uma gordura muito boa dentro do campeonato e lhe dá o luxo de ter tropeços dentro da competição, não é? O São Paulo passou apertado pelo Bahia, é verdade que foi um resultado muito importante em função da viagem pela Copa Sul-Americana, mas todo mundo sofre muito no campeonato, O Internacional, que ontem poderia ter, né, novamente continuado com aquela diferença, já foi em casa, tomou uma paulada do Corinthians que estava em crise. Então, não é só o Cruzeiro que vai oscilar, todo mundo vai oscilar. O discurso do Muricy está absolutamente correto, matematicamente o campeonato está aberto, mas para mim podem me cobrar. O Cruzeiro já é campeão, só que eu já estou falando isso, desde a virada do primeiro turno. O campeonato por pontos corridos é regularidade. Equipe regular, equipe competente, equipe com planejamento, dificilmente perde o campeonato, como vai acontecer com o Cruzeiro. Mas essa regularidade tá menos forte do que estava no primeiro turno, né? Então... Essa regularidade ela é menos forte, mas ela é mais forte que a dos concorrentes, porque há um planejamento. Ou seja, repito, se o Cruzeiro vai oscilar e está oscilando, você está lembrando muito bem, a concorrência também oscila, Anitta. Então não tem jeito não. 7 pontos aí, restando 9 rodadas, é impossível. É só uma catástrofe para o Cruzeiro perder esse campeonato. Muito bem, o Garrafa falou do Corinthians que, se já se recuperou daquela tragédia lá. Tá bom, vai, Se venceu. é que dá pra recuperar, o Chico Lang tá com a cabeça inchada desse tamanho até agora, né? Ele tá feliz, venceu, 2-1, vamos ver como é que foi contra o Internacional. Em pleno Beira-Rio, o Corinthians surpreendeu o Internacional logo aos 3 minutos, quando o Guerreiro abriu o placar com estilo. Nos acréscimos da primeira etapa, Gil usou a cabeça para ampliar. Aos 27 do segundo tempo, Nilmar aproveitou a lambança da defesa corintiana e fez o gol de honra do Colorado. Final, Inter 1, Corinthians 2. Apenas apagamos a exceção da quarta-feira passada e voltamos à normalidade. E nos últimos 3 jogos fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, contra Cruzeiro, Botafogo e Internacional, a gente faz 2 vitórias, faz 6 pontos, 66% de aproveitamento, e isso vai devolvendo muito daquilo que nós estamos pensando em fazer para atingir o objetivo mínimo que estabelecemos para a gente no Campeonato Brasileiro, que é estar entre as equipes classificadas para a Libertadores. Ele também disse, né, que deu pra dar aquela apaziguada. Olha a cara do Garrafa. Não é que... Fecha no Garrafa, fecha no Garrafa. Que houve algumas coisas que... Você não concorda, né, Não, com todo o respeito que o Mano merece, acho que ele não é o grande culpado, é um dos culpados pelo fracasso do Corinthians na Copa do Brasil, mas aí quando ele vem com essa estatística de 66% de aproveitamento nos últimos 3 jogos, né, é aquela história do frango, né? Tinham 3 frangos, né? Ai, meu Deus. Eu comi um frango e meio. Aula de matemática. Não é? Aula de matemática com Garrafa. Proporcionalmente, você comeu quanto de frango? Problema. Lembra na escola que tinha lá vamos lá, 3 frangos. Não vem com matemática 3 comigo, frangos. não. 3 frangos. Tinham 3 frangos. Eu comi um frango e meio. A Anitta comeu metade desse frango. Proporcionalmente, ela comeu um frango e meio. Tá errado isso daí, mano. O campeonato é um todo, não adianta fazer uma proporção de 3 jogos, dá essa média de 66% de aproveitamento. O aproveitamento real do Corinthians não é esse, né? E não aconteceu a exceção. O Corinthians tem oscilado muito dentro do campeonato. Aconteceu a exceção em relação aos últimos jogos. Então, esse jogo de palavras, acho que é desnecessário, mano, porque você tem a sua culpa dentro do que está acontecendo no Corinthians, mas tem a sua competência, não é o único culpado. Então, o Corinthians não é um time para estar no rebaixamento, mas também não é time para estar brigando na parte mais alta da tabela. Foi um resultado importantíssimo, Anitta, porque o Corinthians, para não perder o ano, precisa e tem por obrigação conquistar essa vaga na Libertadores. Se perde ontem, melhor. Se empata ontem,
emocionalmente esse grupo não teria forças. Agora, com esse resultado, contra o vice-líder até então, o Corinthians ganha um fôlego muito importante, tem o Vitória agora, clássico contra o Palmeiras no final de semana, e pode atingir pelo menos o objetivo mínimo, uma vaga para a Libertadores. Imagina o Corinthians com Itaquerão, com Arena Nova, Estádio Novo fora da Libertadores. Prejuízo grande. Então a responsabilidade é muito grande nesses 9 jogos que faltam. Acho que ainda dá. Só vamos conter o discurso, mano. Não precisa dessa cascata aí, aproveitamento de 66%. O Corinthians oscila demais. Já tá se defendendo. Mas pra cima de Moá não, né, Fê? Pra cima de Moá. Ai, como ele é chique, gente. Ele falou do Palmeiras, que é o próximo adversário do Corinthians, né? Palmeiras e Santos. O Peixe foi mais eficiente, quebrou a boa sequência do Verdão e saiu com a vitória do Pacaembu. Vamos ver aí. Pacaembu cheio para ver o clássico Palmeiras e Santos. Mais de 30 mil pessoas acompanharam o duelo no domingo de forte calor na capital paulista. O Verdão começou melhor. O Wesley chutou por cima após belo passe de Valdívia. Depois, o chileno deu mais uma assistência genial para Henrique, mas o centroavante se enrolou com a bola e perdeu uma chance incrível. Na primeira oportunidade que o Santos teve, marcou. Aos 38, Lucas Lima lançou Geovânio e o jovem santista bateu cruzado, sem chances para Fernando Praz. 3 minutos mais tarde, novo vacilo da zaga alviverde. Lucas Lima bateu falta rapidamente, Mena cruzou e Gabriel só teve o trabalho de empurrar para dentro. 2-0. Na volta do intervalo, o Santos praticamente garantiu a vitória. Geovânio lançou o Gabriel, que em posição irregular anotou o terceiro. A partir daí, o Verdão foi todo pra cima, mas sempre acabava pecando na hora de concluir. Só aos 41 minutos é que o Palmeiras marcou. Henrique, de cabeça, descontou. E ficou assim, 3-1, Santos, placar final. Nós tentamos jogar, botamos a bola no chão, criávamos pelos lados do campo, chegamos por algumas vezes à frente do gol do Santos e não conseguimos a finalização. E de repente, em uma jogada de contra-ataque, em sequência, uma jogada de bola parada, o que aí sim te deixa ainda mais preocupado dentro do contexto, né, dos 90 minutos. É natural que a equipe tenha descido cabisbaixa, e até você recuperar novamente acaba sofrendo uma outra condição na volta do segundo tempo, um terceiro gol, e aí tira qualquer possibilidade de uma reação. Os jogadores foram a exaustão ali, né? O Alisson pediu para sair, o próprio Lucas Lima. O Gabriel também falou que estava cansado, o Geovânio, o Arouco ali no final tentando, né, segurar, porque o desgaste é enorme da sequência de jogos e o horário também hoje, um horário diferente do que a gente tem talvez costume de jogar. Pra falar a verdade, eu estou aqui há 12, 13 jogos, acho que no Santos. Eu acho que a gente não fez nenhum jogo 4 horas. Flamengo, só um jogo contra o Flamengo. E 4 horas, né? Hoje, com essa mudança, o jogo começou 3 horas e foi muito quente, mas mais importante foi a vitória. O time se dedicou ao máximo, buscou com todas as forças ali o resultado e foi merecedor da vitória. Não, calor, né? Eles jogaram durante a semana e o Palmeiras não, hein? Mas, o Palmeiras teve a semana livre, semana livre, mas o Santos é um time jovem, né, Anitta? Eu ia falar isso. Os meninos do Santos... E assim, o detalhe é o seguinte, eu avalio essa partida da seguinte forma, né? Quem pegou depois do jogo, não assistiu o jogo, viu 3-0, acho que foi um passeio. E não foi bem assim. 3-1. 3-1. Acho que foi um passeio, não foi bem assim. Foi um jogo complicado para o Santos. É que o Santos foi extremamente cirúrgico, né? O Santos aproveitou as oportunidades que teve, jogou em velocidade, jogou nos erros do Palmeiras e foi extremamente eficiente. Nos primeiros 30 minutos, o Palmeiras teve até as melhores oportunidades da partida. O problema é o seguinte, que o Santos sonha com algo maior dentro do campeonato, ele sonha com a parte alta da tabela, acho difícil, para mim o Santos está fora da briga do G4, mas o Santos matematicamente briga por isso, e o Palmeiras emocionalmente, ele sabe que tem uma semana extremamente complicada, que tinha que vencer esse jogo, não é? Então joga com peso nas costas, porque o Palmeiras estava e permanece apenas 4 pontos do G4. Do Z4. Então, o Palmeiras tem uma pressão muito grande. E olha, Santos ontem
quarta-feira, olha que jogo complicado, é o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Se você for fazer jogo de descarte, esse é um jogo que o Palmeiras nem tem que contar com a vitória, mas precisa dela. E no final de semana, quem que o Palmeiras tem, Anitta? Tem o Corinthians. Não é? Então é uma semana extremamente difícil emocionalmente. Agora, e o Palmeiras pagou por isso. Pensando que o Cruzeiro tem oscilado, você não vê nenhuma possibilidadezinha, mínima, pequena, do Palmeiras eventualmente vencer ou empatar? Empatar não adianta, né? Não, adianta. Bom, não perder já adianta. Mas... não é o ideal, Anitta. Não é o ideal. A possibilidade, obviamente, existe, né? Mas o Cruzeiro é franco favorito. Acho que se o Palmeiras, nesses 3 jogos que eu citei, o jogo que talvez ele tenha a maior chance de fazer uma vitória é com o Corinthians no final de semana. Jura? Claro, pelo momento turbulento do Corinthians, né? Então ele pegou o Santos foi cirúrgico, garotada voando, tô gostando muito do time do Anderson Moreira, tá dando liberdade, para com essa história, né? De Leandro Damião, é Gabriel e ponto. O garoto, sabe? Custou, comprou, sabe aquela roupa que você compra, gasta uma grana e ficou uma porcaria e você quer ficar usando? Não adianta, joga no guarda-roupa. É o Damião, pô. Entendeu? O Gabriel é o garoto, é o cara, o moleque que tá fazendo, tem que pôr ele pra jogar, não tem dúvida. Entre Gabriel e Damião, é Gabriel. E aí o Santos, então, tem essa possibilidade. O Palmeiras, eu entendo que tem essa possibilidade, talvez contra o Corinthians. Claro que posso chegar aqui na quinta-feira e assim seja, espero, o Palmeiras ganhe do Cruzeiro. Mas é tarefa complicada, o Cruzeiro é franco favorito. Eu gostaria muito que o Palmeiras ganhasse, já que o Cruzeiro tá assim tão bem, né? Então que vá. Gente, temos que falar da briga, né? A gente vai, agora o pessoal lá no Twitter vai soltar pra gente as imagens, são fotos, né? Da Anchieta. A emboscada que aconteceu, né? A emboscada que foi feita aí, as torcidas brigaram, né? Teve uma pessoa que faleceu e muita gente muito machucada, hospitalizada, né? Eu entendo que esse é um assunto para o Jornal da Gazeta. Obviamente estamos cumprindo o nosso papel, divulgando, porque envolveu, né, Santos e Palmeiras, era o clássico, mas essas pessoas com certeza não estavam preocupadas com o jogo, né? Saíram já. Ninguém vai para o jogo com um monte de porrete, com foguete, com faca. É coisa de bandido, entendeu? É coisa de bandido. Havia uma emboscada. O jogo é no Pacaembu. O cara foi lá para Anchieta para pegar o ônibus, né? E aí houve atropelamento, essa coisa toda. Eu passo batido nesse assunto. É assunto policial. E outra coisa, não aceito chamar isso aí de torcedor. Isso não é torcida. Ontem tinha palmeirense me ligando, desesperado. Não, porque vai ganhar do Santos, Santista. A gente estava até numa reunião de amigos, tinha São Paulino, Corinthians, todo mundo junto. Ninguém saiu lá, pegou um rojão e deu na cara do outro. Futebol não é isso que a gente está vendo aí. Isso aí é bandidagem, isso é coisa de polícia, isso é coisa de quadrilha. Né? Então a gente obviamente está discutindo. E não é torcedor. Torcedor é completamente diferente, Anitta. Bom, então vamos voltar a falar de futebol. Outros 7 jogos rolaram nessa 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Serra Dourada, Goiás e Grêmio ficaram no 0-0. No Rio de Janeiro, Botafogo e Sport também empataram em 1-1. E nos outros jogos, muita bola na rede, muito gol. Vamos ver. No sábado, o Criciúma saiu na frente do Fluminense no Maracanã com o Rodrigo Alves aos 44 do primeiro tempo. Wagner, em 2 oportunidades, tratou de virar a partida para os donos da casa. Conca dividiu com o goleiro Bruno e anotou o terceiro do tricolor. Luca invadiu a área, limpou a marcação e bateu bonito para diminuir o placar. Só que Fred, de pênalti, deu números finais ao confronto. Fluminense 4, Criciúma 2. No Independência, Douglas Santos recebeu na frente e bateu cruzado para fazer o gol da vitória do Atlético Mineiro diante da Chapecoense. Ontem, na Arena da Baixada, o Flamengo inaugurou o marcador contra o Atlético Paranaense graças a este gol de Eduardo da Silva. Mas Cléo 2 vezes aplicou o vira-vira do Furacão sobre o rubro-negro carioca. Final, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. No Orlando Scarpelli, o Figueirense atropelou o Coritiba. Marco Antônio cobrando o pênalti fez 1-0 Figueira. No segundo tempo, Marcão, Mazola e Marcão de novo se alternaram para anotar a favor da equipe mandante. Final, Figueirense 4, Coritiba 0. No Barradão, Dedé de cabeça marcou o golzinho solitário que deu os 3 pontos ao Cruzeiro diante do Vitória.
Bom, duas coisas. A primeira, o Fred, infelizmente, só sabe fazer gol de pênalti agora. Eu que sou fã dele, eu tenho que falar. E a segunda coisa que eu queria comentar, queria a tua opinião... Esse é o caso que eu não me meto. Briga de homem, você mete a colher. E a outra coisa que eu queria a tua opinião é sobre o bafafá todo que foi em relação ao Jefferson do Botafogo, que ele não se apresentou, que foi mandado um e-mail pra ele. Meu, que e-mail, vovó? Que e-mail? Você quer que o rapaz jogue, você liga pra ele e avisa que ele tem que jogar. E ainda ele foi jogar agora contra o Sport, porque ele quer ajudar o time contra o rebaixamento. Jefferson, parabéns pra você, mas o Botafogo, filho, entrega pra Deus e eu torço pra que ele... aliás, ele só não deve ter sido mandado embora junto com os outros, porque ele é goleiro da seleção. O último apaga-luz e o Botafogo vai cobrar o quê do Jefferson, gente? Não, vai cobrar o quê do Jefferson, vai cobrar o quê de qualquer jogador? Os caras não estão pagando salário, não tinha nem remédio. Não é? Para. Não, é lamentável a história gloriosa que tem o Botafogo. Repito, o último apaga-luz. Gente, eleições, cadê a música, Galdino? Eleições, troféu Mesa Redonda já estão abertas, não é verdade? www.trofeumesarredonda.com.br. Você vai lá nesse site e vota quem é o seu jogador preferido desse Campeonato Brasileiro 2014. Nem há dúvida, né? Apesar dos pesares, falei que era um caso de fora, tá vendo? Apesar dos pesares, o que eu vou te falar? Eu tenho o coração me dói, não é? E quem seria o seu nome assim que você gostaria de citar? Eu acho que um jogador aí que praticamente está na minha lista é o Gabriel. Gabriel entra, não vou falar se é revelação, como é o Gabriel, pra mim é um dos caras do campeonato. Lucas Lima. Tem muita gente boa ainda, e ainda restando 9 rodadas, o campeonato tá legal para que a gente até o prazo limite possa definir individualmente a sua escalação, né? É só entrar no site e votar. Guerreiros são pessoas. Então você já sabe, Troféu Mesa Redonda, www.trofeumesarredonda.com.br. Mais uma vez, a Lux Color tá com a gente nessa que é uma das grandes peças do futebol brasileiro, não é certo, Garrafa? Gente, vamos para a classificação, como ficou o nosso Campeonato Brasileiro depois dessa 29ª rodada? Vamos lá. Tabela! Cruzeiro com 59 pontos, São Paulo não é campeão, calma, nada, o jogo só termina quando acaba, São Paulo com 52, Internacional com 50, Atlético Mineiro com 50 também, o Corinthians com 49. Do segundo até o sexto que você está falando, brigam por G4, Anitta. Sim. Eu falei no Corinthians, né? Isso. Corinthians em quinto com 49, em sexto tá o Grêmio com 47, em sétimo tá o Santos com 45, em oitavo o Fluminense de Frederico com 45, em nono Goiás com 38, 10º lugar Atlético Paranaense com 37, Flamengo, 37 pontos. Sport, 37 pontos. 13º Figueirense, daí para baixo, se você me permite, Anitta, todo mundo brigando pro rebaixamento. Todo mundo indo pra vala. Palmeiras, 34, tem que ir rápido. Chapecoense, 34. Vitória, 31. Botafogo, 30. Bahia, 30. Criciúma, 30. Coritiba, 30. Acabei. E agora? Embora nós dois. 29, não tem nada de 30 não, eu que tô vendo coisa. Gente, Paulinho da Viola tá fazendo 50 anos de carreira, por isso vovó vai dançar agora, Paulinho da Viola. Obrigada, vovó. Que beleza, hein? Vamos, hein? Já não mais se agitam as ondas de uma paixão. Viaje até as Filipinas com o Mochileiro. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora, Revista da Cidade. Nele a semente de um novo amor nasceu. Livre de todo rancor, em flor se abriu. Venho reabrir as janelas da vida.